Lélio Gustavo, não é pra isso, não é pra NBA que a turma tá sintonizada aqui não. É pra saber o que você vai falar agora, o momento é difícil. Lélio Gustavo. Nossa, é complicadíssimo, né? Você chegar aqui numa segunda-feira e ter que lenhar todo mundo, mas é a realidade. Começando pelo jogo do Atlético contra o Palmeiras lá em São Paulo. Foi um primeiro tempo muito ruim do Atlético, time sem saída, um time completamente desorganizado. Eu esperava, e se fosse o treinador, eu teria escalado o Valdívia desde o início. Não dá para entender a escalação do Otero, não dá. Com você tendo Valdívia, Marlone à disposição, o Otero, não, mas ele fez um gol olímpico, beleza, gastou os 15 segundos de fama dele. Era o Andy Warhol que falava isso, que todo ser humano vai ter 15 segundos, 15 dias ou 15 minutos de fama. E acho que esse período aí do Otero acabou. Depois que ele foi contratado, ele não joga nada. Mas tudo bem, o culpado é quem escala, e no caso é o Roger Machado. E o Palmeiras dominou o Atlético amplamente, até o pênalti ser marcado corretamente pelo Marcelo de Lima Henrique, e com a cobrança do William e a defesa do goleiro Vitor. Veio o segundo tempo, o panorama não mudou muito não. Eu gostaria de falar apenas uma coisa para o Roger. Aliás, eu vou pedir para o Jairci conversar com o Roger. Fala pra ele, Jairci, que craque só se tira de campo morto. Ó, se o cara tiver com a perna quebrada e tal. Ele tirou de uma vez só o Robinho e o Fred. Ah, mas eu queria uma bateria nova. Tá, por mais que muita gente tenha dado a entender que na verdade o Atlético melhorou por essas modificações, entraram o Valdívia e o Moura. E o Rafael Moura. Na verdade, o Palmeiras é que piorou com as modificações do Cuca, né? Vamos falar a verdade. E aí o Atlético teve uma bicuda lá de fora da área do Casares, e isso o Otero em campo ainda. Até que ele tirou o Otero e colocou o Michael Suel, que entrou ontem um pouco melhor do que ele vinha apresentando, e aliás, teve a chance na última bola para fazer o gol da vitória do Atlético. Se espera muito mais do Atlético do que foi visto até aqui no Campeonato Brasileiro. É sim, líder geral da primeira fase da Libertadores, está nas quartas de final da Copa do Brasil, mas houve uma queda técnica e física. Todo mundo tá no mesmo barco, jogando direto. Então, que preparem o time melhor. Que o Roger saiba fazer um rodízio. E arregou ontem o Fábio Santos, que tem sido muito criticado, na minha opinião. Foi um dos destaques ao lado do Iago e do Felipe Santana também. E do próprio Gabriel, andou dando uma ou outra pichotada, mas foi bem. Mas é claro que o nome do jogo foi o goleiro Vitor. Vou continuar nesse pique, hein? Minha voz não chega até o final não, hein? Tá aproveita bom, e gasta agora, mas tá bom. Então tá. Aí tivemos Cruzeiro e Chapecoense. Eu, com sinceridade, eu não vou aqui criticar o Mano pela escalação dos 3 volantes. De início, aliás, não houve 3 volantes, mentira. É porque o Hudson estava na lateral direita e na meiuca o Cabral, o Henrique e o Rafinha entrou como titular. O Cruzeiro fez um jogo muito ruim contra a Chapecoense. Foi um time sem volume de jogo, sem organização dentro de campo, com o Thiago Neves sendo vaiado justamente. Eu aposto muito, inclusive, no Thiago Neves como uma referência técnica do time. O que é o cara ser a referência técnica? É o cara que vai fazer o lance diferente, que não vai errar passes bobos como ele errou ontem. E errou de montão. Ele não foi o armador do Cruzeiro. É o Thiago Neves, ele tem uma tendência a não aceitar as críticas, como ficou
muito claro após a vitória do Cruzeiro em Santos. A Chapecoense fez 1-0, dominando o Cruzeiro, que não mostrou no primeiro tempo um poder de reação. O Mano mexeu no time, colocou o Leno na lateral direita, sacou o Hudson, colocou o Ábila para jogar com o Rafael Marques, ele sacou o Rafinha, e aí a casa caiu com 2 minutos do segundo tempo, quando o Douglas Grolli fez o segundo gol. O Leison deve ter até brigado com o irmão dele em casa, né? Irmão gêmeo. É verdade. Ontem eu falei que a diferença mesmo pro Douglas Grolli é justamente a força dele, né? Que ele deve ter tomado anabolizante e afinou a voz, né? A conta nem tanto, né? Ele fala assim, cara. Ele fala. É meio Carlos, né? O próprio Rafinha também, com a vozinha fina. E aí depois o Cruzeiro até tentou jogar. Tentou. O juiz já tinha deixado de dar um pênalti pra Chapecoense, ele não deu um em cima do Thiago Neves. Talvez a torcida tenha começado a pegar no pé dele depois desse lance. Ele ia fazer até um golaço, né? Mas veio o cara e deu o rapa nele e o juiz acabou não marcando. Mas a rigor mesmo houve só a chance do Ramon Ábila. O outro lance que estão falando que foi pênalti, pra mim não foi não. A dividida dele com o Jandrei, que é o goleiro da Chapecoense. Mas era mais ou menos uma pedra cantada, né? Chapecoense veio com sangue nos olhos. O Cruzeiro estava achando que ganharia o jogo a qualquer momento. A torcida pediu raça. Eu acho que não faltou raça mesmo, não. Faltou foi bola para o Cruzeiro vencer a Chapecoense. Agora, o Mano ele tem que definir algumas situações ali. A indecisão dele está fazendo com que o time perca completamente o sentido coletivo. E aí, ele vai apostar nesse Leno ou não vai? Mas cadê o Ezequiel? Esse desconforto, esse cansaço muscular dele, é urso? Tá na caverna? Ele tá hibernando? É isso mesmo? O cara não aparece. E lá no meio de campo? Eu acho que os 3 volantes, ele pode utilizar até dentro de casa mesmo. Ontem a Chapecoense dominou o Cruzeiro no meio de campo. Não conseguia fazer absolutamente. E olha que a Chape veio com 3 homens apenas no meio de campo, hein? Não teve essa de povoar e tal, não. E lá no ataque, o Rafael Marques, me respondam aí vocês dois. O Rafael Marques é melhor mesmo que o Ábila? Na minha opinião, não. Não, nem na minha. Por que o Ábila não começa o jogo? Qual é a cisma com o Ábila? Todo time tem um centroavante. O Wellington Paulista fez um gol ontem aqui. Todo time tem um centroavante. O Lucas Barrios fez outro lá pro Grêmio. Todo time tem um centroavante. O Jô fez o gol, o número 2 do Corinthians no sábado. O Luca fez o gol da Ponte Preta ontem. Então todo mundo tem um goleador. Só o Cruzeiro que não tem, aí é difícil, é pra tomar na tampa do Giló mesmo. Bom dia, amigão.